seu direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor. Nós vamos discutir os assuntos que interessam realmente a população do Rio de Janeiro, de todo o Brasil, sempre através da internet. Participando conosco hoje, da nossa mesa, o doutor Werson Rego, que é juiz da Vara de Direito do Consumidor, a doutora Patrícia Cardoso Maciel Tavares, que é defensora pública, o doutor Eduardo Biondi, conselheiro da Ordem dos Advogados e membro da Defesa do Consumidor, e o doutor Antônio Jorge Kropp, que é diretor de Assuntos Institucionais da AMIL. Eu vou começar cumprimentando o doutor Werson Rego, juiz da Vara de Direito do Consumidor, e doutor Werson, as questões relacionadas aos planos de saúde são hoje as que mais abarrotam a justiça, doutor Werson? Muito bom dia, Haroldo, muito bom dia, companheiros de mesa, muito bom dia, ouvintes da Rádio Tupi, aqueles que participam conosco pela internet. Haroldo, a questão relacionada a planos de saúde é uma questão que bate, sim, muito às portas do Poder Judiciário, mas ainda não chega a ser a primeira na lista das grandes preocupações. O setor financeiro e o setor de serviços públicos vem antes ainda das reclamações relacionadas a planos de assistência de saúde. Setor financeiro, especificamente cartão de crédito e telefone? Muitos problemas relacionados a cartões de créditos e serviços bancários. Na área dos serviços públicos, a telefonia ela vem em primeiro lugar e depois as concessionárias de serviços públicos vêm seguindo na lista. Os planos de saúde têm, sim, uma repercussão importante no Poder Judiciário, há uma demanda crescente nesse sentido, mas ainda não estão lá entre os líderes de reclamações, nem nos juizados especiais e nem na Justiça Civil Comum. Formando conosco hoje, então, também aqui a nossa mesa, a doutora Patrícia Cardoso Maciel Tavares, que é exatamente defensora pública. Doutora Patrícia, qual é o tipo de plano que mais traz problemas para a população? São os chamados planos top de linha, são aqueles mais voltados para a classe média ou os planos mais populares? Bom dia a todos, estou aqui representando a Defensoria, o Núcleo de Defesa do Consumidor, e nós atendemos todos os dias muitas pessoas que vêm declinar reclamações diversas na área de consumo. Dentre elas, muitas reclamações sobre planos de saúde. Os planos de saúde mais demandados, que apresentam maiores problemas, a gente pode dizer que são os mais populares, né? Os contratos coletivos também trazem muitos problemas, mas isso não quer dizer também que os planos de saúde voltados para a classe média e até os planos um pouco mais qualificados também não apresentem problemas, né? Todos os dias no Nudecom a gente recebe pelo menos de 5 a 8 urgências a respeito de plano de saúde. E o núcleo da Defensoria, que é especializado, funciona ali no centro, ele não é o único lugar que recebe assistidos com problemas relacionados a plano de saúde. Na cidade inteira, em todos os bairros, praticamente, e espalhados pelo estado todo, temos outros núcleos da Defensoria que também recebem problemas. Qual é a principal queixa, a principal reclamação? Olha, nós temos muita reclamação de negativa de exame. A pessoa precisa de um exame indicado pelo médico e o plano recusa. Isso, muita negativa de internação, remédios a serem ministrados em casa, medicamentos domiciliares. A gente vê muitas questões relacionadas à urgência e emergência ainda, bem menos hoje em dia, mas ainda vemos muitos problemas relacionados a reajuste
por faixa etária e reajuste normal. E muitos problemas relacionados a planos coletivos, a contratos coletivos, que não são regulados pela ANS. Até porque daqui a pouco a gente vai entrar nesse ponto da questão dos planos coletivos, porque dizem, não é, que os planos de saúde e as seguradoras não têm mais interesse em fazer o plano individual. Preferem fazer o plano coletivo, até porque o plano coletivo, de certa maneira, foge de um controlezinho da Agência Nacional de Saúde na hora de reajustar o valor da mensalidade. Tem gente que faz o plano da empresa, digamos assim, né, o plano de saúde da empresa, e de repente tem a informação de que o plano dela, através da empresa, teve um aumento maior do que se o plano fosse individual, tivesse feito individualmente. A gente daqui a pouco vai entrar nesse tema também. Deixa eu cumprimentar o doutor Eduardo Biondi, que é conselheiro da Ordem dos Advogados e membro da Defesa do Consumidor. Deve ser mais ou menos o mesmo retrato, o mesmo perfil na Ordem em relação às reclamações, queixas e dificuldades dos planos de saúde, ou não? Bom dia, Haroldo. Bom dia aos ouvintes. É uma grande satisfação estar participando do programa, esse convite feito à Ordem dos Advogados. E dizer, Haroldo, que a questão da Ordem, ela difere um pouquinho da Defensoria, porque a Defensoria ele é o órgão que judicializa, ou seja, que impetra a ação em nome do consumidor vulnerável que chega até ali, geralmente aquele mais pobre, carente, que não tem recursos para procurar um advogado. Mas a Ordem ela tem uma função extremamente de informação para esses consumidores, onde a gente presta serviços para aclarar quais são os seus direitos, quais são as obrigações desses planos de saúde, dessas operadoras, para informar e fazer uma política de informação para que esse conhecimento, não só da legislação específica dos planos de saúde, mas também como o Código de Defesa do Consumidor, ele chegue às pessoas com uma amplitude muito grande. Hoje a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, principalmente naqueles locais mais carentes, de pessoas que sabem que existe o Código de Defesa do Consumidor, mas nunca ouviram ou nunca leram e sequer sabem quais são os seus direitos. E a Ordem ela tem exatamente essa função hoje de tentar levar essa informação para fora, fazendo cartilhas, fazendo informativos e levando para as comunidades carentes. Então, há uma busca nesse sentido da Ordem e, se for o caso de judicialização de uma demanda, a gente está sempre encaminhando ou para o PROCON ou para a Defensoria Pública. O Código de Defesa do Consumidor tem o quê? 13 anos? Não, 13 anos. Não, o Código de Defesa do Consumidor... Não, mas para valer mesmo, há 13 anos que a gente vem recorrendo a ele, divulgando, falando, porque antes nem se falava em defesa do consumidor, na verdade, na década de 90, bem no comecinho, o Brasil era carente de realmente uma legislação específica que regulasse essas matérias de relação de consumo. Na verdade, era extremamente dificultoso o consumidor comprovar em juízo a questão em relação do problema do serviço ou do produto. Mas com o advento do Código de Defesa do Consumidor, na verdade, essas informações estão chegando. Hoje a gente tem pessoas, e principalmente a gente estava falando mais cedo aqui com o Antônio em relação às pessoas que estão com mais consciência dessa nova, principalmente a nova classe B e C, que está migrando a C para B, e essa informação está chegando, mas ainda nas comunidades carentes há ainda uma carência muito grande quanto à efetividade e informação do Código de Defesa do Consumidor. E aconteceram alterações no Código de Defesa do Consumidor nos últimos anos, coisas que melhoraram para a população, dificultaram para os planos de saúde. Qual é o seu entendimento? O código, quando ele foi elaborado, né, ele foi feito à época em que o Brasil e a relação de consumo vivia naquele momento. Então, nós temos algumas situações que estão já ultrapassadas, como a questão de vexame de cobranças, que na época nós tínhamos os paneleiros que batiam a porta dos consumidores. Mas hoje... Tinha cobrador que se pintava todo de vermelho, ia de vermelho, e ficava na porta do devedor. Era uma vergonha. E hoje, sem sombra de dúvida, isso com a questão da tecnologia, da informática, das informações, o código está se renovando para isso, para atender às questões da atualidade.
Agora, deixa eu cumprimentar o doutor Antônio Jorge Kropf, que é o diretor de Assuntos Institucionais da AMIL. Doutor Antônio, os planos de saúde sofreram muito com um aumento cada vez maior de exigências. Por exemplo, antes não fazia o exame X, agora tem que fazer. Antes não precisava do medicamento tal, agora tem que dar o medicamento. Agora tem que ter um prazo para atender o cliente ou o paciente. Se não cumprir esse prazo, exigiram demais repentinamente dos planos de saúde. Os planos estavam preparados para essas alterações, doutor Antônio? Bem, bom dia, Haroldo, bom dia a todos os amigos, a todos os ouvintes e pessoal da internet, da Direito.com. É um prazer estar aqui discutindo esse assunto. Eu começaria dizendo o seguinte: isso é um sofrimento bom, entre aspas. Por quê? Para quem? Para os clientes ou para os planos de saúde? Para a sociedade como um todo. Porque se nós olharmos, nada evoluiu tanto quanto a medicina nos últimos anos. Vamos dar o meu exemplo. Eu nasci em 1943, em casa, e a primeira assistência médica que eu tinha estava no diário da minha mãe. Antônio Jorge foi visto no 3º dia pela parteira e assim vai. Eu hoje estou com 70 anos e vou, como vocês estão ouvindo, graças a Deus, muito bem, e vou viver muito mais, e todos nós assim. A saúde foi o maior desafio que nós tivemos. Eu me formei em 67, não existia tomografia, não existia ressonância nem nada. Isso trouxe não só para nós, mas como para todos os países, todas as sociedades modernas, um grande desafio, que é como prover e dar acesso a todo esse fantástico avanço tecnológico da longevidade a todas as nossas classes sociais. E as operadoras de saúde, elas entram nesse processo como uma parte, não do problema, mas no nosso entendimento, como parte da solução. O mundo inteiro está vendo isso. Hoje você tem soluções que passam sempre pela intensa efetividade do setor público, que é fundamental, e da complementação por parte privada. Então, a tua pergunta, são os desafios que nós temos que enfrentar. E o mais importante é que nós os discutamos e busquemos solução. Agora, é algo que não é fácil e é hoje, talvez, junto com, mais até do que segurança e educação, a prioridade número 1 de todas as sociedades modernas. Tem piorado o serviço público de saúde? Ou tem melhorado ou tem mantido o nível? Olha, sinceramente... Pelo movimento diário lá. O movimento sempre foi muito grande. Sempre foi. As varas de fazenda pública, os defensores atuam nessas varas e existe um núcleo, são abarrotadas de ação de concessão de remédio, né? A gente tem ainda um problema muito grave. Mas a gente também está com muitos problemas com relação à saúde privada. Agora, aí é que está a questão, não é, doutor Werson Rego? A gente acompanha pelo noticiário, o juiz da vara tal obrigou a prefeitura X a aceitar a internação do paciente Y ou dar medicamento, e a prefeitura, embora tenha havido uma determinação da justiça, não cumpre. Ou o governo do estado não cumpre, ou até o governo federal também não cumpre determinação judicial. O juiz determinou, tem que internar, tem que dar o remédio, tem que atender. E não atendem. Olha, Por que isso acontece, doutor Werson? Essa sua colocação ela é sensacional. Isso faz parte de um processo que nós chamamos de judicialização. A maioria das questões, hoje em dia, elas são levadas ao Poder Judiciário, não necessariamente para que um conflito de interesse seja resolvido, senão para que uma política, seja uma política social, uma política econômica, uma política na área de saúde, seja efetivamente satisfeita. O que acontece é que as autoridades públicas responsáveis, não cumprindo o seu papel institucional, não cumprindo a sua função, deixam um enorme vazio. E a sociedade ela precisa que esse espaço seja ocupado. E vem ao judiciário trazendo as suas pretensões. Então o judiciário muitas vezes é chamado a intervir e a decidir sobre questões que não necessariamente seriam da sua competência funcional. Isso aumenta o nível de demanda. Por outro lado, aumenta também a responsabilidade do poder.
Evidentemente que eu sou daqueles que entendem que decisão judicial, pronunciamento judicial, é uma vez só, basta uma única manifestação. E a partir daí, a ordem ela tem que ter uma força executória, uma força mandamental, e não se pode contestar, contrariar ou deixar de cumprir essa determinação. Evidentemente que os recursos são todos cabíveis, e enquanto houver recurso, as partes, as autoridades públicas, as entidades privadas, têm todo o direito deles se valer, mas não pode deixar de cumprir. Na área da saúde, é isso que a gente verifica. Existe uma enorme deficiência do sistema de saúde pública. A Constituição garante a saúde como um direito de todos e como um dever do Estado, mas o próprio Estado, e aí Estado entenda-se administração pública federal, estadual ou municipal, não tem condição de dar efetividade a esse comando da Constituição. E o que acontece? Chama para si a responsabilidade sem ter os recursos suficientes para satisfazê-las. E a pessoa que tem o direito, o cidadão que tem o direito, bate as portas do poder e o poder reconhece esse direito e determina que se cumpra a ordem. Mas, como a gente diz, né, em casa em que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. O Estado chamou para si esse dever de prestar saúde e muitas vezes não tem condição para tanto. O jurisdicionado vem ao Poder Judiciário pedindo que lhe seja reconhecido esse direito. O Judiciário reconhece o direito, mas a gente entra na segunda seara, que é a seara da possibilidade material. Como se cumprir a ordem judicial sem recursos materiais suficientes para tanto. É um dilema. Às vezes até recursos humanos, não é? Não tem um médico. Com certeza. Não tem a enfermeira, não é? É uma dificuldade muito grande. Olha, aqui é tupi.am, não é tupi.fm, é o site da Super Rádio Tupi, e você está acompanhando direito.com, com a participação do Dr. Werson Rego, que é juiz de direito da 18ª Vara Cível da Comarca da Capital, a doutora Patrícia Cardoso Maciel Tavares, que é defensora pública, o doutor Eduardo Biondi, que é conselheiro da Ordem dos Advogados e também membro da Defesa do Consumidor, e o doutor Antônio Jorge Kropf, que é diretor de assuntos institucionais da AMIL. No próximo bloco, a gente vai fazer perguntas, não é? Sobre as questões dos planos de saúde, perguntas que nos foram enviadas pelos internautas. Seu Direito, o debate que ajuda o consumidor a saber mais sobre seus direitos.